processos altamente automatizados, onde o dimensionamento de cada minuto do operador é dedicado exclusivamente ao funcionamento do equipamento, quem ou em que momento se executa o TPM? Uhum. Antônio, né? Bom, eu respondo depois, se você quiser responder também alguma coisa, a sua experiência, Daniel. Ok, senhor. Mas essa pergunta me fez lembrar um fato interessante. Uma vez eu estava num treinamento, num curso com o professor Nakasato, da JPM, né? Da JPM, né? E esse professor é um japonês, assim, muito duro. É uma pessoa, assim, que trata, realmente, ele é muito regrado. Ele chega 5 minutos antes do curso e fica lá na frente esperando dar horário para começar o curso. E era um treinamento para altos executivos, gerentes industriais, né, diretores, tal. Era uma orientação para a alta administração. E uma pessoa fez uma pergunta, quando ele começou a falar o que tinha que ser feito, falou da limpeza e inspeção, o objetivo, né, dessa atividade, como eu falei, né, no último webinar, né, quando eu mostro lá as atividades de manutenção autônoma e o objetivo de cada atividade, né, por que você tem que inserir isso na sua rotina para que você comece a capacitar as pessoas, né? E aí, um diretor fez uma pergunta, professor, né? É interessante, tem o professor, tem o tradutor e intérprete, né? E ele, então, é uma triangulação de informações ali. E esse diretor perguntou, professor, o senhor está falando que eu tenho que parar de produzir para fazer limpeza e inspeção? E tem que ter reuniões, o operador tem que fazer as lições ponto a ponto, né? Tem que ter também trabalhos de melhoria e tal. Mas, na minha fábrica, a gente não pode parar. Né? Como que eu faço isso? Como que a gente faz o TPM sem precisar parar de produzir? Né? E foi interessante a resposta, né? Ficou um silêncio na sala. O professor perguntou, a gente estava num hotel aqui em São Paulo, né? Era um evento, e tinham outros eventos acontecendo em outras salas ali, né? E então, quando esse diretor fez essa pergunta, o professor Nakasato respondeu, escuta, você tem certeza que você está no evento que você veio assistir? Você não errou de sala? Será? Talvez não tenha sido outro evento, né? Não é TPM? TPM? Não, porque se você quer TPM, né, existe um método, existe um modelo, e você tem a sua rotina. Como que eu incorporo essa nova forma de trabalho na minha rotina? A gente falou bastante aqui de criatividade, né? E a gente tem que criar oportunidades para que isso seja incorporado. Agora, Antônio, uma coisa que você colocou na sua pergunta que eu achei muito legal, a palavra dimensionamento, né? Onde o dimensionamento do tempo do operador, né? Ficar o tempo todo na máquina, trabalhando, tal. E quando eu falei de um momento de crise, eu falei que tem que ter uma nova estratégia. Para essa estratégia, eu tenho que redimensionar os tempos. Né? Eu tenho que redimensionar até as atividades que cada um vai fazer, e é o que a gente está fazendo com essa pandemia do coronavírus, nós estamos revendo os nossos processos. No seu caso, como você falou, né, onde o operador tem uma dedicação, né, carregada em cima da atividade do equipamento, certamente eu tenho que envolver as áreas de programação e controle de produção, né, o PCP, que tem que estudar isso. Né? A orientação da JPM é a seguinte, o operador ele tem que se envolver com o TPM no mínimo 3% do seu tempo, né, dentro da empresa, tempo operacional. Se trabalha 8 horas por dia, são 480 minutos. 3% de 480 minutos é, no mínimo, 15 minutos por dia, né, que ele tem que fazer limpeza, inspeção. E esses 3% parece que assim, um tempo muito grande, mas, na realidade, se você faz dessa forma, você vai ganhando mais tempo, você vai fazendo outras coisas, vai fazendo melhorias de forma a incorporar isso na sua atividade, e a sua máquina passa a produzir, né, no momento em que você trabalhava às 8 horas sem parar. Porque dentro dessas 8 horas tem muitas perdas que o operador não observa. A partir de que você comece a desenvolver essa atividade,
que muda a rotina do operador, que desenvolve o senso analítico, que faz com que ele conheça melhor a máquina, faz com que ele priorize as atividades do dia a dia e com que ele mude a sua rotina, né? Ele vai ser muito mais produtivo, né? A sua empresa vai ter muito maior resultado, porque a gente tem falado isso durante a semana, TPM investe no desenvolvimento de pessoas. Se eu não tiver essa escolha, não é o TPM, qualquer metodologia não vai levar ao resultado. Então é importante que a gente possa, né, desenhar como seria essa rotina, de forma a ganhar pelo menos, né, a utilizar pelo menos 3% desse tempo para atividade TPM. E, com o passar do tempo, você vai perceber que dá para usar 4%, 5%, tem empresas que utilizam 10% do tempo, né, operacional para atividade TPM e produzem o dobro, o triplo do que quando produziam, né, quando começou a implantar o TPM. Então, essa é uma questão que tem que ser estudada, né? Assim como quando eu mostrei que quando tem uma crise eu tenho que avaliar, né, as atividades para atender esse novo objetivo estratégico. Ok? Espero que tenha respondido. Você tem alguma coisa a colocar, Daniel? Sim, o Antônio falou sobre a questão de processos automatizados, né? Eu não sei de que processo automatizado ele está falando, mas puxando no exemplo que a gente tem, de uma máquina de papel, né, de uma fábrica de papel, que são várias operações unitárias em sequência, um processo automatizado, realmente para fazer isso de uma vez toda, em todo o processo, é muito difícil. A sugestão que eu daria para o Antônio seria escolher um piloto, escolher uma partezinha do equipamento dele, né, que tem um processo automatizado aí, eleger um grupo de trabalho e começar a desenvolver o TPM nesse piloto. E baseado nos resultados que for tendo, vai se expandindo para o restante do seu processo automatizado. Então, eu acredito que todas essas considerações que o Silvio falou são muito importantes, eu complementaria com o piloto. Ok. Ok? Legal.